Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre este livro aqui. É o livro do George Orwell, A Revolução dos Bichos. Nessa edição, pela Companhia das Letras, esse é o nome, desse livro. Tem algumas outras traduções, que é A Fazenda dos Animais, mas o meu volume é esse aqui. Pessoal, esse livro aqui, ele é muito interessante. Eu já li ele algumas vezes e eu sempre quis fazer, a resenha desse livro, levar ele um pouco mais para dentro da sala de aula e falar um pouco mais sobre ele. E agora que eu tenho um canal, eu vou fazer isso aqui e eu espero que ajude, a compreender um pouco. Eu vou apresentar aquilo que eu entendi, das várias leituras que eu já fiz. Cada vez que eu leio, eu amplio um pouco mais o entendimento e é um verdadeiro clássico, pessoal. O clássico é aquele que, com o tempo vai passando e a gente consegue ver na realidade, no cotidiano, situações e momentos, na realidade, e que de alguma forma a escrita, e o pensamento do autor, ele ultrapassa o tempo. Então, A Revolução dos Bichos, esse livro, esse texto aqui do George Orwell, vou falar um pouquinho sobre o que tem no texto, Então, ele faz essa escrita contextualizando num ambiente de uma granja, de uma fazenda, que inicialmente tem ali um humano, só que como o título do livro fala, tem uma revolução, O que é essa revolução? Os animais, eles conseguem expulsar esse dono da fazenda e eles começam a se gerenciar, a se autorregular, a gerenciar o que acontece na fazenda a partir daquilo que é o pensamento deles, Então, um pouco antes dessa expulsão do dono da fazenda, da expulsão do Sr. Jones, tem ali alguns animais e o George Orwell ele escolhe justamente os porcos, como os animais mais inteligentes ali da granja e que são eles que pensam um movimento de revolução, Então tem ali um porco que ele tem ali uma ideia, de união dos animais e que ele pensa que, por eles serem maltratados, por eles serem explorados, eles deveriam se unir para acabar com essa exploração. E como eles se conhecem, como eles sabem a dificuldade que é viver, como eles sabem a dificuldade que é ser, animais, ser ali os, de quatro patas, e eles veem no humano, duas patas, um inimigo, aquele que explora o dia a dia deles, o cotidiano deles, a força física deles, eles são explorados. Então, ele começa a imaginar um mundo diferente daquilo que eles vivem e ele começa a fazer uma espécie de pregação nesse ambiente. E realmente os semelhantes, as pessoas que, no caso, os animais ali que passam pela situação da exploração, eles começam a observar que aquilo que aquele porco está falando faz sentido. Então eles resolvem realmente se unir para fazer, para expulsar esse duas pernas da liderança e que eles mesmos, com a inteligência que eles têm e com um sentimento comum, de liberdade, um sentimento comum de união ali, por eles passarem pelo mesmo sistema opressor, fariam deles seres, que respeitariam entre si e que viveriam uma vida assim um pouco mais igualitária. Eles seriam mais igualdades entre si, saberiam lidar com uma situação sem a exploração, sem a malvadeza, aquilo que eles percebiam ali como sendo uma coisa ruim da vida deles.
E aí, ao longo do texto, a gente percebe, né, que eles realmente conseguem expulsar o dono da fazenda e que eles se organizam. Então, assim, tem um personagem que idealiza, né, essa revolução, tem um personagem que ele vai escrever o que seria uma espécie de contrato entre eles, né, daquilo que seria o bem viver entre eles, né? E tem um personagem que ele tem um certo carisma e ele tem um perfil de liderança. Né? Então, assim, nós temos vários personagens nessa situação e que são porcos. Tá? E aí depois, ao longo da história, a gente vai entendendo ali por que o George escolheu, né, determinados animais para representar determinadas figuras históricas, tá? De uma também revolução. É muito interessante ver como que ideias, né, ideias pensadas para o bem comum, ao longo do processo, ao longo do momento, né, do tempo, elas são transformadas, elas são reescritas, são reeditadas, e dependendo da população, dependendo do grupo que segue as ideias, né, ao longo do tempo, os personagens da revolução, eles vão morrendo e, né, vão chegando outros personagens que não vivenciaram o antes da revolução. Então, não tem muito aquela lembrança bem fresca de como era antes, né? E a gente vai percebendo que aquilo que era o grande ideal, aquilo que era o coletivo, ela vai sofrendo, né, mutações. E é muito interessante, porque a gente consegue fazer muito, né, uma relação com a realidade. E acredito que seja por isso, justamente, que na época o livro não foi muito bem aceito, né? Porque fica muito evidente como que cada um dos personagens, né, trazidos aqui pelo autor, como que cada um desses personagens, ele se parece muito com os personagens da vida real. Os personagens de uma revolução real, as ideias que sofrem mudanças, né, ao longo do tempo, como que isso é real, né? Então, é um livro que faz, né, uma crítica, o autor, sem dúvida nenhuma, estava ali tecendo, né, uma crítica bastante ferrenha ao que estava acontecendo naquele tempo, né, na época da publicação do livro. Ele publica esse livro em 1945, né, justamente ali no início da Segunda Guerra Mundial, e nesse momento a gente sabe que o mundo, né, ele vivia mais ou menos dividido. Claro que a gente não pode classificar, era dividido em dois blocos, mas assim, quando a gente olha para a história e a importância dos principais países, a gente percebe como se o mundo realmente tivesse dividido em duas partes, né? O capitalismo e o socialismo. E a Revolução dos Bichos, quando o Orwell ele vai escrevendo, vai tecendo ali aquela escrita, e aí ele fala de um sujeito, né? Ele vai falar de um sujeito que era que liderava a fazenda, e esse sujeito é expulso, ou seja, tem uma revolução. E ele fala, para essa revolução acontecer, uma ideia foi plantada. Que ideia é essa? Então, a ideia da comunhão entre os iguais, da comunhão entre aqueles, né, pegar aquilo que tornava mais igual para poder se unir. Então, o que faz da gente, né, do grupo dos animais serem iguais? Então, aí tem lá o lema, né, 2 patas, 2 pernas, ruim, 4 patas, bom. Então, aí eles vão tentando encontrar características de animais, né, para justificar a união, e eles conseguem encontrar, obviamente, né? Então, assim, é uma forma sática que o Orwell, né, ele utiliza aqui para escrever, mas a gente consegue perceber exatamente
nos nomes, nas posturas, você vai conseguindo caracterizar exatamente cada uma dessas figuras, né? Tanto as figuras da história quanto as figuras da história do mundo real, né? Então, por exemplo, nós temos o personagem do Sr. Jones, né? O Sr. Jones, que ele é caracterizado como cruel, avarento, né? Uma pessoa ruim, que deixa os animais passarem fome, e é justamente, né, aquilo que iguala a todos, justamente é o momento da reflexão e do pensamento de que nós precisamos fazer alguma coisa, né? Nós precisamos revolucionar isso aqui. O que está acontecendo está errado. E aí temos a figura do major, que é o porco, que ele faz o quê? Ele faz o planejamento da revolução, né? Então, é como nasce as ideias mesmo, né? É muito complicado a gente entender exatamente quando uma ideia nasce, da onde vem uma ideia. A gente sempre entende que uma ideia ela não sai do nada e vai para o nada. São vários momentos e situações que vão construindo, vão construindo a ideia, e quando essa ideia ela é dita, ela é fomentada e ela encontra, né, ouvidos férteis, ela encontra situação onde faz sentido, né, ela acaba ficando grande, né, ela acaba se agigantando. E aí nós temos o personagem do Bola de Neve, que também é um porco, né, ele é um dos primeiros ali na liderança, é um dos primeiros líder da revolução, né? Só que, e assim, é muito interessante porque tem a figura daquele que pensa a revolução, daquele que tem a ideia bastante clara daquilo que deveria ser, né? E tem a figura, por exemplo, do Napoleão, que também é um porco, mas a gente percebe, né, que tem ali o egoísmo, né, o autoritarismo. Então, é como se ele não tivesse comprado exatamente a ideia, mas sabe que a partir do momento que aquela ideia for colocada em prática, dependendo das suas próprias intenções, ela pode ser modificada no percurso, né? Então, a figura do Napoleão, e aí nós temos várias outras figuras, nós temos a figura do cavalo, né, que era um animal que sempre trabalhou muito e que apoiou a revolução, e é muito triste no livro porque, né, ele fica doente e ele acaba sendo enviado, e a gente sabe que foi, né, sacrificado. Então, assim, tem muitos momentos assim que a gente fica muito triste com o que acontece, mas também é muito fácil da gente identificar nessas figuras as figuras, né, do mundo real, do contexto histórico daquele momento, né? Do momento em que o mundo estava dividido ali entre os capitalistas e os socialistas, e o George, a gente percebe, a gente sabe que ele tinha, né, um viés mais, né, socialista, mas é interessante a gente perceber que mesmo ele sendo, e o que é importante que a gente faça, que é a crítica, né? Então, quando você olha para uma situação, mesmo que você tenha ali na situação pontos que você apoia, que você acredita que seja real, que você acredita que isso não te livra ou não te isenta a não olhar aquilo que está acontecendo, que não é legal da situação, sabe? Eu acho que a gente tem que estar sempre vigilante, né? Existem lados, né? Na maioria das vezes sempre a gente consegue identificar bem claramente dois lados, né? Só que a gente, mesmo quando a gente faz a opção por um ou por outro, porque a gente sempre escolhe um dos lados, a gente tem que ter a consciência e assim a mente bastante clara que mesmo aquilo que a gente apoia, mesmo aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente se identifica, isso também deve ser observado e não está livre de críticas, muito pelo contrário. A gente precisa rever sempre se aquilo que a gente está apoiando, se aquilo que a gente está acreditando é realmente aquilo que a gente está apoiando, é aquilo que a gente está acreditando,
né? A gente precisa fazer sempre essa autocrítica e essa crítica àquilo que a gente acredita, né? Porque não é só porque eu firmei um posicionamento que eu vou fechar os olhos para aquilo que não é bom, para aquilo que não faz bem, né? Então, assim, eu gosto muito como eu falei para vocês, já li várias vezes esse livro e cada vez que eu leio, eu penso que isso, né, isso é realmente um clássico, né? É como o autor olha para a realidade, lê a realidade, no caso ele escolheu uma forma meio que sátira, né, satírica, né, que a gente fala, mas assim, se ele tivesse usado, não tivesse usado animais, tivesse usado qualquer outro personagem, né, talvez não teria ficado tão interessante, né, de ler. Mas assim, né, a questão da temática que ele escolhe para abordar aqui, né, tem o capitalismo, o socialismo, e aí ele vai fazer, né, essa crítica ao socialismo, e aí ele ainda chama de animalismo, né, então assim, a gente percebe que ele consegue visualizar, né, dentro de um movimento que ele considera um movimento, que ele apoia um movimento, mas ele também percebe, né, os deslizes, os desmandos, o autoritarismo, o tapar, o fechar o olho, né, o fingir que eu não tô vendo, eu vou apoiar porque me convém. Então, assim, a gente sempre tem que estar atento àquilo que a gente acredita, àquilo que a gente está apoiando, né? A gente tem que sempre fazer a crítica, a autocrítica. Existem algumas linhas, né? Algumas coisas que a gente não pode ultrapassar, a gente precisa manter, né? Isso eu não sei assim exatamente uma palavra para poder classificar isso, mas eu acho que são propósitos, posturas, né? A gente se identifica com algumas coisas e às vezes naquilo que a gente identifica, seja um movimento, seja uma temática, seja um grupo, né, que a gente se identifica, e aí a gente apoia, a gente, né, defende, mas a gente não pode nunca fechar o olho e fingir que não tá vendo, né? Não sei se é possível, né, a gente chegar algum dia em que todo mundo possa ser incluído, mas a gente precisa perseguir esse ideal, né? A exclusão ela já está posta no mundo, a gente precisa correr num sentido contrário a isso, né? Então, assim, eu acho que nós somos seres humanos e uma das coisas que a gente mais faz todos os dias é aprender. E a gente precisa aprender e a questão da solidariedade, da parceria, do encontro, acho que são coisas assim que são elementos importantes, né? Nesse processo da gente olhar para aquilo que a gente se identifica e perceber se a gente se identifica mesmo com aquilo, né? Se aquilo realmente é né, aquilo que a gente quer acreditar, porque senão a gente fecha o olho e fala assim, não é comigo mesmo, não é com o meu grupo, tudo bem acontecer isso com fulano porque não é do meu grupo, não faz parte do meu, né? E aí a gente quebra alguns elos que não podem quebrar, né? Então, assim, justiça, igualdade, equidade, são coisas que a humanidade já conquistou, ou pelo menos está, né, nesse movimento de conquista, e que a gente não pode abrir mão. Mesmo que, sabe, a justiça, ela tem que ser justiça para todo mundo. Não é porque a pessoa não é do meu grupo político, ou do meu apoio, ou semelhante a mim, que tanto faz se tá bom ou não, tanto faz, não faz parte do meu grupo. Só que aí eu tenho que pensar, né? Hoje, né, pode estar me beneficiando, mas em algum momento isso não for benefício, né? Quem vai gritar por mim? Quem vai me socorrer? Né? Então, assim, algumas coisas, algumas linhas, eu acho que a gente não pode quebrar, né? Então, assim, tem
nossa, muita coisa para pensar sobre esse livro aqui. E se vocês já leram, se vocês gostam, se vocês têm outros, né, outras ideias, outras mensagens, qualquer coisa que vocês sentirem vontade, podem comentar aqui embaixo. Claro que ficou assim bastante superficial, cada trecho disso aqui a gente consegue fazer uma grande discussão, né? A gente pode trazer para várias situações do dia a dia, do cotidiano, né? Questões políticas, questões econômicas, questões de identidade, questões de grupos. Então, assim, dá pra gente pensar muito no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, fica a dica, tá? A Revolução dos Bichos. E esse autor, né, vocês sabem, ele escreveu um outro livro, né, bastante importante. Em um outro vídeo eu venho falar sobre isso. Não é o único livro dele, ele tem vários outros livros. E fica aí, pessoal, se vocês, né, fica aí a dica de leitura. Se vocês gostaram desse vídeo, já curte. Se vocês gostam desse tipo de conversa, né, sobre leitura, sobre aquilo que a gente pensa, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau!